Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Sou pastor Edmundo Evangelista. Estamos começando a gravação de mais uma aula de discipulado. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus a sua graça, que o Espírito Santo aplique as verdades aqui ministradas ao teu coração, no nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amantíssimo Pai, nesta noite, ó Senhor, Pai, nós vamos ministrar mais uma aula ao coração dos teus servos. Meu Deus, te dou graças por essa oportunidade, Pai, de fazer uso da tua bendita verdade. Peço a ti, ó Deus, usa nossas vidas, fala os corações, ó Deus, que as dúvidas sejam sanadas. Pai Santo, teus filhos andam, Pai Santo, em convicção de salvação, na certeza da vida eterna, para a tua glória, no nome de Jesus te agradecemos. Amém? Graças a Deus. Vamos ler um texto da Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 21 ao 28, que diz nos apóstolos: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ora, está logo a jactância excluída por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Meus irmãos, nesta noite, a aula que desejo ministrar aos vossos corações traz como título justificação. A doutrina da justificação é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. São doutrinas base da salvação. A justificação é um dos três aspectos da salvação. Se pudéssemos comparar a salvação com uma grande árvore frutífera, a justificação representaria o tronco desta árvore, tal a sua importância. Agora, a definição da justificação é: justificar significa declarar alguém justo, alguém culpado, ser justificado. É o ato pelo qual o homem, passando seu estado de pecador, condenado, torna justo, isto é, digno da vida eterna. Justificação é um ato da livre graça de Deus, pelo qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita justo aos seus olhos, somente por ser imputada a justiça de Cristo que recebemos através da fé. Agora, a necessidade de justificação. Porque o homem precisa ser justificado. A resposta na Bíblia nós temos. Romanos 3:23 disse: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores. No livro de Jó, capítulo 9, versículo 2, encontramos esta frase: Porque como se justificaria o homem para com Deus? Consciente do seu estado de condenação, essa pergunta tem preocupado o homem desde a antiguidade. O pecador sabe que para agradar a Deus, para agradar o justo Deus, ele precisa ser reto também. Mas quando descobre por si mesmo, jamais poderá tornar-se justo. Então ele reconhece que precisa aceitar a justificação de Deus, que é uma obra exclusiva dele. Só Deus pode justificar. Sentindo-se afastado de Deus, o homem sempre procurou o meio de aplacar a ira de Deus contra o seu pecado.
Desde o início foi assim. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, nós encontramos Adão e Eva tentando cobrir a sua nudez com as frágeis folhas de figueira. Esforço que simboliza as tentativas do homem para prover a sua própria justificação perante Deus desde então. Então, desde lá do Éden, que o homem caiu, ele vem tentando resolver o seu problema. O problema mais grave do homem é o pecado. E só Deus pode resolver este problema. E Deus resolve. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele demonstrou que todos os homens necessitam da justiça de Deus, sendo que toda a raça humana pecou. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo diz assim: que por um homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim a morte passou a todos os homens, pois que todos pecaram. Ou seja, então nós somos todos pecadores em Adão. O salmista Davi diz, Salmo 51, versículo 5, ele diz: porque eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então o ser humano ele já nasce com a natureza do pecado. Os gentios estão sob a condenação, porque conheceram a Deus, mas falharam, porque não o serviram nem o adoraram. Mas, tendo seu coração obscurecido, a cegueira espiritual os conduziu à idolatria, que por sua vez os levou à corrupção e à depravação moral, como disse Paulo na carta também aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Vou ler para você, preste bem atenção o que diz a Bíblia. O que o homem, conhecendo a justiça de Deus, infelizmente não atentou para ela e deu lugar aos desejos pecaminosos da sua carne, fazendo a vontade da carne. É o que disse o apóstolo: porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem que detém a verdade em justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, que as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptíveis, em semelhança da imagem de homens corruptíveis, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Porque também Deus os entregou às concupiscências da sua carne e do seu coração, à imundície, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Porque Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, receberam em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E ao versículo número 32 que disse: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem com os que fazem. Olha a situação do homem, pois que precisa ser justificado. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, então tornaram inexcusáveis. Aí você pode perguntar: pastor, e aquela pessoa que não conheceu Jesus como Senhor e Salvador? Ele morreu, ele era bom, ele era honesto, mas ele não conheceu Jesus como Senhor e Salvador. E aí, ele é salvo? Meu amigo, a Bíblia te responde. Romanos capítulo 2, versículo 12, que disse: porque todos que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Todos que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. Tanto os que pecaram sob base de conhecimento, sob base da ignorância, todos estão destituídos da glória de Deus. Os que pecaram, partiram para a eternidade sem Jesus, sem o Salvador.
É o estado do homem, né? Agora, a fonte da justificação, Deus provê um meio. É Deus quem justifica o homem. Não é o homem que auto se justifica. Então a fonte da justificação é a graça de Deus. O pecado fez com que o homem perdesse a relação de comunhão que tinha com Deus no início, quando foi criado. Ele ficou culpado, condenado, separado de Deus. Agora, através da justificação, Deus restaurou a sua relação original para com o homem. Por isso, não há mais culpa. Paulo diz na carta aos Romanos, é uma epístola que trata justamente da questão da justificação do homem, justificação pela fé e pela graça. Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 33, olha que texto precioso que diz o apóstolo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Então, ou seja, se as pessoas lhe acusam pelo seu passado, é porque não conhecem o Deus que é justo e justificador do pecador. Glórias ao nome de Jesus. Já não há mais condenação para quem Deus justifica. Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entenda bem, não é para quem está em uma igreja. Simplesmente, estar em uma igreja é importante, mas o mais importante de tudo está em Cristo. Para quem está em Cristo, ligado a Cristo, perdoado por Cristo, justificado por Cristo, não há mais condenação. Porque na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 17, o Senhor te disse: dos seus pecados não me lembrarei mais. O Senhor lhe justificou de todo pecado. Glória a Jesus. Então não há mais separação. Vê na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 34 e 35, é o cântico de vitória dos redimidos. Paulo disse: quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, o antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Paulo, ele põe um monte de coisa aqui, coisas que aos olhos humanos são grandes, que poderia separar o homem do amor de Deus, mas ele responde dizendo: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura não nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós somos justificados por Deus. Não há mais condenação para quem Jesus já justificou do pecado. Glória a Deus. Agora, logo a justificação é a mudança de relação diante de Deus. Essa mudança é o resultado da graça de Deus para com o homem. Graça significa favor não merecido. Favor que o homem não merece, mas Deus lhe oferece gratuitamente. Então a justificação é um favor de Deus para com o homem, sem levar em conta o nosso merecimento. Deus sabe que nós não temos nada, nós não temos mérito. A graça de Deus não significa que ele seja tão longânimo que por isso abrande a penalidade, o seu castigo, ou que ele desista de fazer um justo juízo. Muito pelo contrário, você que está me ouvindo agora, muito pelo contrário, uma coisa que Deus é justo. O perdão e a graça de Deus baseia-se na sua mais rigorosa justiça. Justiça que exigiu a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Desta forma, sem sacrificar, sem depreciar, sem desmerecer ou imacular a sua santidade, Deus providenciou a nossa justificação através da expiação de Cristo, que pagou toda a pena do pecado da raça humana. Pois Cristo morreu em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Olha o que disse o profeta Isaías no capítulo de número 53, versículo 3 ao versículo 5. Se você ler todo o capítulo, na verdade,
é um capítulo profético que trata da justificação, da crucificação, da morte do Messias em nosso lugar. Mas esse texto fala da justificação de Cristo. Ela foi desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado os trabalhos, como de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, a nossa justificação baseia na obra expiatória de Jesus Cristo, consumada na cruz do Calvário por nós. Portanto, a graça de Deus se revela no fato de ele haver providenciado uma expiação pelo qual ele pode ser justo e justificador ao mesmo tempo e ainda manter sua santa e imutável lei. Agora, o fundamento da justificação. A justificação se baseia no sangue de Cristo. Glória a Deus. Entenda bem, a Bíblia nos apresenta 3 meios de justificação. Vou citar para você 3 textos daqui a pouquinho, mas ela baseia no sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, Deus pode tratar o pecador como pessoa justa, porque ele mesmo, quem providenciou essa justiça para o pecador. Na cruz, Cristo ganhou essa justiça por nós. Romanos capítulo 3, versículo de número 25, olha o que diz o apóstolo dos gentios. Romanos 3, verso de número 25, diz-nos as escrituras, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos. Então, é pelo sangue de Cristo. Você está me ouvindo agora? Justificação pelo sangue. Vou te mostrar um texto que mostra justificação pela graça, Romanos capítulo 3, versículo 24, que Paulo disse, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Justificação pela graça, nós somos redimidos. Agora, Romanos capítulo 5, versículo de número 9, nós vamos ver justificação pelo sangue. Nós somos salvos da ira. Que disse-nos a Escritura. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que é ira? É o juízo. Salvos do juízo. Nós recebemos de Deus livramento do juízo divino. Então, justificação pela graça, nós somos redimidos. Justificação pelo sangue, nós somos salvos, recebendo de Deus livramentos da ira divina. Agora, também se recebe a justificação pela fé. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, que diz o apóstolo, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação pela fé, nós temos paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com o próximo. Glórias e honras ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a justificação é um dom, guarda isso, viu? A justificação é um dom de Deus para o homem, pois ela tem a sua fonte em Deus, e o homem nada pode fazer pela sua justificação, a não ser aceitá-la como presente de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo disse, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, justificação e salvação pela graça de Deus se recebe por fé no nome de Jesus. E este dom é aceito pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Então a justificação não é pelos seus méritos, a justificação não é pelas suas obras, a justificação não é pela guarda da lei, a justificação é pela fé no Senhor Jesus.
A justificação não é pela guarda do sábado, não é por rituais religiosos. A justificação é pelo sacrifício de Jesus. Olha o que disse Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, não é pelos seus esforços, mas é pela obra de Cristo Jesus que você é justificado do pecado. Agora nós vamos concluir os resultados da justificação de Deus no homem. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo apresenta alguns resultados da justificação. No versículo 1, ele diz, Romanos 5, 1, sendo, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Agora, Romanos, capítulo 5, versículo de número 2, ele disse, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, justificação pela fé, temos paz com Deus. Justificação pela fé, nós temos acesso à graça de Deus, na qual nós estamos firmes na esperança. Glórias ao nome de Jesus. Justificação pela fé nos conduz à esperança. Paulo disse em Romanos 5, versículo 3, 4 e 5, ele disse, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz a paciência experiência, experiência esperança. Glória a Jesus. Agora, nós não temos mais medo. Agora nós temos esperança. Em vez de ter medo do inferno, medo da condenação, medo da ira, agora nós temos certeza da vida eterna. Porque nós somos justificados pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. E recebemos essa dádiva gloriosa pela fé na sua obra expiatória na cruz do Calvário. Então agora nós não temos mais medo, nós temos esperança. Glória a Jesus, porque fiel é o que nos prometeu. E não somente isto, nós temos também paciência. Paulo disse, esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Glória a Deus. E não só isso, nós temos experiência com Deus agora. Falamos de Deus não somente de ouvir falar, agora nós temos relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Glória a Jesus. Paulo disse, versículo de número 3, 4, 5, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E não somente isso, agora também nós desfrutamos do amor de Deus em nós. Paulo disse, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E em sétimo lugar, nós somos libertados da condenação. Olha o versículo de número 18, capítulo de número 8, versículo 18, capítulo 3, 18 e 8 primeiro. Que diz-nos a Bíblia, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a situação do ímpio. Romanos 5,18, que diz-nos as Escrituras Sagradas. Glória a Jesus. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Nós somos justificados, nós temos vida, glória a Deus Pai. Nós somos libertos da condenação, Romanos 8, primeiro, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E além do mais, nós somos salvos da ira. Romanos 5, versículo de número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, nós somos salvos da ira. Ou seja, não estamos mais debaixo da ira, debaixo do juízo de Deus, debaixo de uma sentença condenatória. Pelo contrário, nós estamos agora debaixo da graça, estamos debaixo de promessas, promessa da vida eterna, promessa de estar na glória com o Senhor, promessa de deixarmos este corpo e partirmos, estar para sempre com Jesus, porque nós somos justificados pela sua graça, justificados pelo seu sangue, justificados pela fé no seu sacrifício expiatório
na cruz do Calvário. Não pelos nossos méritos, mas por tudo que ele fez e recebemos pela sua graça. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Viva consciente. Viva confiante. Viva na esperança. Viva por fé. Viva o amor de Deus. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Oremos, grandioso Deus, louvo a Ti, Pai, por mais uma aula ministrada ao coração dos Teus filhos. Ó Deus, continua abençoando os Teus servos. Pai Santo, aplicando essas verdades em seus corações, para que eles vivam a vida cristã convicta que o Senhor nos justificou do pecado. Pai, não há mais condenação para quem o Senhor justificou. Pai, não há mais juízo esperando, mas sim uma esperança gloriosa de estar na glória para sempre com o Senhor. Abençoa a todos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.